Dona Nena, quando que o Chico começou a vir para São Paulo para fazer campanhas filantrópicas e para lançar livros? O Chico veio diversas vezes em algumas instituições, mas junto ao Centro Espírita União, o primeiro foi no Juventus. A nossa sede estava começando a ser erguida. Quando foi terminada para a inauguração do prédio novo, em 1975, foi o que o Chico começou os autógrafos no Centro Espírita União. E eles se estenderam até 1992. A renda dessas noites de autógrafo, dia de autógrafo, eram destinadas a quem? Sempre a instituição do Centro Espírita União eram destinadas ao lucro dos livros para a assistência social do Centro Espírita União. A gente percebe que tem bastante pessoas do movimento espírita conhecido que estavam nesses acontecimentos. Essas pessoas eram convidadas por a senhora ou eram convidadas do Chico? Eram convidadas de Chico e também nossas. Vinham pessoas de federativas, de federações, de instituições espíritas, desde o norte do país ao sul. E também do estrangeiro vinham. Então, as pessoas que tinham algum destaque dentro do movimento espírita aproveitavam estes encontros para vir abraçar o Chico e, naturalmente, ter momentos de alegria nestas noites que se estendiam até a madrugada. Por que esses encontros tinham o nome de boa vontade, de campanha de boa vontade? Porque no começo foi instituído este nome e depois não foi naturalmente registrado. Outras instituições usaram o mesmo nome, então nós retiramos e ficamos só como Tardes de Autógrafo. A senhora tem ideia de quantos livros foram editados para essas noites de autógrafos? Muitos, porque a editora, ela já era Cultura Espírita União, que patrocinava esses livros. O primeiro foi o Amigo. Então, foram editados muitos livros. E, além da edição dos livros, poemas de Castro Alves, de Maria Dolores, que eram os espíritos assíduos que vinham naquelas noites de autógrafo, também foram cedidas a outras editoras para que fizessem parte de seus livros. A gente nota, pelas imagens, a presença de outros editores de Chico lá no União, como, por exemplo, o Ideal e o GEM, que editavam o livro do Chico. Existia uma sintonia em torno do nome do Chico, unindo esses editores? O Chico sempre fez questão de unir os editores. E o Ideal, com a União, muitos dos primeiros lançamentos eram do Ideal, porque a Cultura Espírita União não tinha editora. O primeiro livro da Cultura Espírita União foi o Amigo. Então, depois que nós tivemos uma editora dos livros doados pelo Chico, são quase 80 livros, então passaram a ser editados só da Cultura Espírita União. Mas o Chico fazia realmente esta harmonia com a presença dele para que todos trabalhássemos com harmonia no movimento espírita. E uma das coisas que ele fazia, a mensagem que ele recebia naquelas noites dos amigos espirituais, Castro Alves, por exemplo, que era muito assíduo, ou quando não, Maria Dolores, ele é quem distribuía às editoras de acordo com ele achava melhor. Não era um patrimônio do União. Um sacrifício muito grande dele, passar as noites, varar a madrugada, desde 8 horas da noite, às vezes até 7 horas da manhã, autografando, tomando só de estante a estantes um cafezinho, ou às vezes ele não queria nem repousar alguns minutos quando já estava mais debilitado. E nós também sofríamos com aquele estado de saúde. Quando nós pedimos a ele que deixasse de vir aos autógrafos,
o Chico sofreu muito. Sofreu realmente e até hoje nós pensamos, por que não deixarmos que o Chico fizesse o que ele dizia? Ele dizia que se ele desencarnasse num destes autógrafos, ele seria muito feliz. Por que os lançamentos e os autógrafos eram sempre em comemoração ao 3 de outubro de Kardec? Porque ele reverenciava muito o nosso codificador. Assim nos ensinou a que nós fizéssemos também. Nós vemos que numa das noites de autógrafo, ele também dá exatamente esta explicação do porquê o respeito e a fidelidade que nós deveríamos ter a Kardec. Então, Chico sentia um prazer imenso nestas noites, como se fosse um encontro que nós teríamos que ter com a doutrina espírita, de perto, junto, lado a lado. E isto foram noites memoráveis que tivemos, mesmo que algumas pessoas achassem que era um absurdo, naquela idade, o Chico fazer este sacrifício imenso, porque ele deixava muito claro, quando saía de madrugada, cantando o hino da fraternidade cristã, muitas vezes ele disse que seu coração, isso alegoricamente, claro, ficaria enterrado no Centro Espírita União. Qual a importância de Chico ter escolhido o Centro Espírita União, a sua família, para fazer esses eventos durante tanto tempo? A nossa amizade com o Chico, que começou naquela memorável noite de encontro em Uberaba, foi um reencontro. Chico sempre dizia, sem citar detalhes, que nós sempre estivemos juntos, desde as idas na Espanha até na França, e nós éramos dos velhos tempos. Então, estes encontros no Centro Espírita União vai além daqueles encontros espíritas que se tem muitas vezes nas casas. Vem do passado, no presente, e eu tenho certeza se prolongarão até o futuro. A gente vê pelas imagens o Chico muito mal de saúde, com muita dificuldade para falar, com muita dificuldade para andar. A senhora não acha que ele deveria ser preservado ou era ele que fazia questão de vir? Bom, os primeiros nós vemos que o Chico estava muito melhor de saúde e, naturalmente, o lançamento deste DVD é mostrar que durante esses anos todos, sem falhar nenhum ano, ele vinha comemorar o aniversário de Kardec em outubro no Centro Espírita União, que isto dava a ele muita alegria. Chico foi envelhecendo e a saúde dele já bastante debilitada, naturalmente, andar trôpego, dificuldade para subir, nós vemos ele amparado, mas ele tinha uma imensa alegria e ele não queria deixar de vir. Seria a mesma coisa que nós, os diretores do Centro Espírita União, dissessem a ele: Chico, nós não queremos você porque você não tem a mesma disposição e a mesma saúde que dos primeiros anos. Então, foi difícil até para ele aceitar e deixar de vir quando ele não pôde mais fazê-lo por motivo de saúde. Foi realizado um documentário por um locutor muito conhecido dos brasileiros, Oliveira Neto, a respeito da vida de Chico. Qual foi a emoção de Chico ao ouvir aquele documentário e aquela homenagem? Ele tinha conhecimento ou não? Dê detalhes. Não. Foi uma surpresa que nós fizemos a ele.
era Oliveira Neto, com aquela voz que ele admirava muito. Era uma bênção, dizia Chico, aquela voz doce, harmoniosa, forte, viril. Era belíssimo para os documentários. E nós fizemos uma surpresa ao Chico. E realmente ele foi às lágrimas. E deu palavras, depois pediu a palavra para falar alguma coisa. Então, fez um agradecimento com a voz embargada. E as palavras são belíssimas que nós vamos repartir com aqueles que tiverem o DVD. Dona Nena, eu como pesquisador já ouvi dizer que o Chico tinha mais ligação com o seu Galves do que com a senhora. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu não sei, talvez até tenha. Galves tem um gênio doce, humilde, e esta ligação com o Chico se compreende muito bem. Agora, tudo que era mais papéis, movimentos, doutrina, ele depositava em minhas mãos, talvez pelo meu temperamento de defesa, de pureza, de batalhadora. Então encontrou a docilidade, tudo isto que Galves tem e eu ainda não consegui trazer nesta encarnação como bênção. A gente sabe que o Chico recebeu várias comendas, vários presentes e os passava para algumas pessoas. E nós sabemos também que a senhora é uma das pessoas que mais tem acervo dado pelo Chico, para que a memória do Espiritismo, a memória do nome Chico Xavier fosse preservada. Desse acervo, qual é aquele que a senhora tem mais apego? A todos. Você me faz uma pergunta, querido amigo, perguntando à mãe qual é o filho predileto. Eu tenho aquele carinho por todos, mas claro que o de título de cidadão paulistano, com a dedicatória que ele dá a Galves e a mim, eu tenho tanto carinho que tive dificuldade de tirá-lo da parede da minha casa e pedir autorização aos meus filhos para deixá-lo no acervo, porque eu acho que aquilo pertencia a toda a família Galves. Então, é como uma herança que eu deixo no Centro Espírita União. Agradeço a Pedro Leopoldo o privilégio de haver nascido entre os meus conterrâneos, que me ensinaram desde cedo a amar o trabalho e a religião. Agradeço a Uberaba a hospitalidade e o carinho, a distinção e a generosidade com que me acolhe há tantos anos, sem que eu possa retribuir em coisa alguma, senão com as minhas preces, nas quais rogo a Deus pela sua felicidade e seu progresso. Agradeço ao nosso distinto e muito digno vereador, Dr. Celso Matsuda, pela saudação carinhosa, generosa mesmo, conquanto imerecida por mim. Agradeço a presença dos nossos amigos do Rio de Janeiro, de Brasília, de Belo Horizonte, de todas as cidades do país aqui representadas, e peço a todos permissão para abraçar com muito respeito na Egregia Câmara Municipal de São Paulo toda a cidade de São Paulo, com todos os seus representantes, com as suas indústrias, com as suas instituições culturais, com os seus templos religiosos, com os seus ideais, com as suas tradições históricas,
com tudo que São Paulo representa para nós todos no Brasil, peço permissão para agradecer e saudar toda a cidade de São Paulo, onde todos nós, os filhos de todos os estados do Brasil, os filhos de todos os recantos do país, sentimos o orgulho de sermos brasileiros. Agora, há outros presentes que na hora eu não sabia por que Chico deixava. Vinha de cidades onde recebia o título e os entregava em nossas mãos. E eu guardei aquilo durante anos sem saber o porquê. Hoje, quando não estão no acervo, eu entendo que o Chico deixava várias coisas em muitos lugares, sem deixar tudo a um lugar só. Ele era sábio. Deixou muita coisa em Pedro Leopoldo, muita em Uberaba, muita em São Paulo e outras aonde cidades que ele percorreu. Isso é de um grande espírito que dá um grande ensinamento para nós respeitarmos que a doutrina espírita tem que estar repartida e não dividida. Eu tenho uma alegria imensa de repartir também esse DVD com os amigos. Foram noites memoráveis que o Chico esteve conosco e que até estes espíritas que estão agora no movimento não tiveram a alegria de conhecer. Estarão vendo Chico Xavier, ouvindo Chico Xavier bem mais moço, com toda a sua energia e trazendo até os últimos anos tudo que tinha para repartir conosco de saúde, de conhecimento, de amor, de humildade, trazendo consolo, intelectualidade e espiritualidade. Dona Nena, por que o Chico amava tanto São Paulo? Seu guia espiritual era Emmanuel, e a história de Emmanuel todos nós espíritas conhecemos. Ele era Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo. Conta-se que ao celebrar a primeira missa, na manhã de 29 de agosto de 1553, no alto do Inhapuambuçu, hoje o pátio do colégio nesta capital, o eminente padre Dr. Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, considerada hoje a cidade mais importante do hemisfério sul do planeta, foi visitado pelo apóstolo São Paulo, que lhe apareceu nimbado de intensa luz. Redivivo, o amigo da gentilidade, apontou-lhe as campinas circunjacentes e lhe pediu fundasse no Planalto Piratiningano uma cidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que se estabelecesse sobre as 4 colunas básicas do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. Desde esse dia, entre o Tamanduateí e o Anhangabaú, Padre Nóbrega dá-se pressa na fundação do Real Colégio de Piratininga, distribui encargos e responsabilidades, entregando ao inesquecível e nobre José de Anchieta o magistério no setor das humanidades. Nóbrega, impressionado, pensa e pensa, recorda o encontro
de nosso Senhor Jesus Cristo com o mesmo apóstolo São Paulo às portas de Damasco e delibera inaugurar as obras do Real Colégio de Piratininga na data da conversão do apóstolo, 25 de janeiro, o que sucede a 25 de janeiro de 1554, com o estabelecimento definitivo da grande instituição. Quando Chico ia visitar a livraria, que foi doada por uma herança que ele recebeu, ele ia até o pátio do colégio. Em lágrimas, ele passeava pelo pátio do colégio. Era um reencontro também. Ali deviam estar os dois, lembrando os velhos tempos. São Paulo é histórico para Chico. Ele amava realmente São Paulo. Mas se compreende, Emmanuel também. Dona Nena, fale sobre Emmanuel. Meu Deus, falar sobre Emmanuel. Eu tive, sim, a alegria de ter algumas mensagens dele, algumas palavras, mas uma que eu procuro me lembrar sempre. Sempre tive no meu temperamento um pouco do gênio espanhol, porque meu genes é de espanhol, famílias espanholas. E certa vez eu perguntei ao Chico, vendo coisas que traziam-se dentro da doutrina, alguma controvérsia, e eu vendo que precisava dizer a coisa como era, não como estava escrita ou falada, perguntei ao Chico assim, Chico, mas até onde a gente deve calar-se e não dizer a verdade quando realmente a coisa não está sendo falada tal qual se viu e ouviu? E o Chico respondeu, Nena, Emmanuel está me dizendo que uma taça de amor e uma pétala de verdade é o que deve ser oferecida quando a gente observa que quando chega aos nossos ouvidos, a coisa não está totalmente como ela deveria ser dita. Isto serviu para que eu me acalmasse e dissesse muitas vezes, não a metade do que eu deveria dizer, uma quarta parte ou só uma pétala. O recado de Emmanuel mais forte que eu recebi foi esta para que meu temperamento se acalmasse um pouco. Fale-nos de André Luiz. Bom, André Luiz, eu tive a alegria de vê-lo numa materialização quando o Chico nos convida para irmos a Santos. Numa daquelas vezes que o Chico precisava ouvir alguma coisa, seu espírito precisava de reforço para continuar na obra. Vem a São Paulo, pede a Galves e a mim que descêssemos a praia, o litoral, procurar uma amiga sua chamada Hilda, que era um médium de materializações. Fomos ao litoral. Ele disse que era para uma prece. Não nos deu nenhuma assim, esperança de uma materialização. Chegando lá, falou essa nossa irmã, nós poderíamos nos recolher para uma prece? Como não, Chico? Responde ela. Coloca os 2 cones nos cantos da sala e os cones, depois de umas orações, começam a levitar. Estávamos sentados, Chico entre Galves e eu. O cone levitava no ar e falava, dançando entre Galves, eu e Chico. Se detinha em Chico e respondia a ele, através do pensamento dele, tudo o que ele queria ouvir, de esperança e de consolo,
para continuar a obra. Esta médium não sabia nada. Foi aquele ato entre a separação de Valdo Vieira e Chico Xavier. Chico sobe a serra, chorando eufórico, com o coração cheio de alegria e energia. E eu tive a bênção de ouvir André Luiz, com o cone e sua voz repartindo nos meus ouvidos e em meu coração. Veio dizer a Chico, naquelas palavras: eu estou com você, continue a obra, não nos separamos, eu estou com você. André Luiz continuou com Chico, e nós vemos que beleza de livros.